Estudos para concursos. TJ de São Paulo, processual penal. Agora eu vou ler sobre o habeas corpus, que é o artigo 747, 647 até o artigo 667. Ou seja, são 20 artigos. É longo. Saca só. Capítulo 10 do habeas corpus do seu processo. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. 648. A coação a considerar-se-á legal. Quando não houver justa causa, quando alguém estiver preso por mais tempo que determina a lei, quando quem ordena a coação não tiver competência para fazê-lo, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza, quando o processo for manifestamente nulo, quando extinta a punibilidade. 649. O juiz ou o tribunal. Quer saber? Eu vou ler aqui ao contrário, que nem eu fiz em outro vídeo dos processos penais. Eu vou lá do último, aqui ó, 667. No processo de julgamento do habeas corpus de competência originária no Supremo Tribunal Federal, bem como nos recursos das decisões de última e única instância generatórias de habeas corpus, observar-se-á, no que lhes for aplicável o disposto nos artigos anteriores, devendo o regimento interno do tribunal estabelecer as regras complementares. 666. Os regimentos do Tribunal de Apelação estabelecerão as normas complementares para os processos do julgamento do pedido de habeas corpus de sua competência originária. 665. O secretário do tribunal lavrará a ordem que é assinada pela presidente do tribunal da Câmara ou turma e será dirigido por ofício ou telegrama ao detentor, ao carcereiro ou à autoridade que exercerá ou ameaçar exercer o constrangimento. Parágrafo único. A ordem transmitida pelo telegrama obedecerá o disposto no artigo 289 do parágrafo único infine. Eu não sei o que é infine. 664. Recebidas informações ou dispensas, o habeas corpus será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte. Parágrafo único. A decisão será tomada por maioria de votos, havendo empate. Se o presidente não tiver tomado parte na votação, proferida voto de desempate, no caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente. 663. As diligências do artigo anterior não serão ordenadas se o presidente entender que o habeas corpus deve ser indeferido em limine. Nesse caso, levará a petição ao tribunal e à Câmara ou turma para que delibere a respeito. 662. Se a petição contiver as requisições do 654, o presidente, se necessário, requisitará a autoridade indica como coautor a informação que informações por escrito, faltando o presidente, se necessário, requisitará a autoridade indicada como coautor a informações por escrito. Faltando, porém, qualquer daqueles requisitos, o presidente mandará preenchê-lo logo que lhe for apresentada a petição. Interessante. 661. Se caso de competência originária do Tribunal de Apelação, a petição do habeas corpus será apresentada ao secretário, que a enviará imediatamente ao presidente do tribunal ou da Câmara Criminal ou da turma que estiver reunida ou primeiro tiver a reunir-se. Daí aqui o 660 parece que tem um monte de artigos, tem uns 6 parágrafos extras. 660. 660. Efetuadas as diligências e interrogado o paciente, o juiz decidirá fundamentamente dentro de 24 horas se a decisão favorável ao paciente será posto logo em liberdade, salvo se por outro motivo, quando motivo dever ser mantido na prisão. Súmula 2. Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento. Súmula 3. Se a ilegalidade decorrer do fato de não ter sido o paciente admitido a prestar fiança, o juiz arbitrará o valor desta, que poderá ser prestado perante ele, remetendo, neste caso, a autoridade dos respectivos autos para serem anexados aos do inquérito policial ou dos processos judicial. 4. Se a ordem do habeas corpus for concedida para evitar uma ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á por paciente salvo conduta assassinada pelo juiz. 5. Será incontinente enviada a cópia de decisão da autoridade que tiver ordenado a prisão ou tiver o paciente à sua disposição, a fim de juntar-se aos atos do processo. 6. Quando o paciente estiver preso em lugar que não seja a sede do juízo ou do tribunal, que conceder a ordem, a vara que soltará será expedida
pelo telégrafo se houver observado as formalidades estabelecidas no 219 do parágrafo infine, por via postal. Eu não sei o que é infine, como eu comentei antes. Já tá acabandinho. 259, quer dizer, 659. Se o juiz do tribunal verificar que já acessou a violência ou coação ilegal, julgará o prejudicado o pedido. 658. O detentor declarará a ordem de quem o paciente estiver preso. 657. Se o paciente estiver preso, nenhum motivo excusará a sua apresentação, salvo 1. Grave enfermidade do paciente. 2. Não estar ele sob a guarda da pessoa a quem se atribui a detenção. 3. Se o comparecimento não tiver sido determinado pelo juiz ou pelo tribunal. Parágrafo único. O juiz poderá ir ao local em que o paciente se encontrar, se este não puder ser apresentado por motivo de doença. 656. Recebido petição de habeas corpus, o juiz, se julgar necessário e estiver preso o paciente, mandará que este seja imediatamente apresentado em dia e hora que designar. Parágrafo único. Em caso de desobediência, será expedido mandato de prisão contra o detentor, que será processado na forma da lei, e o juiz providenciará para que o paciente seja tirado da prisão apresentando em juízo. 655. O carcereiro com o direito de prisão, o escrivão, o oficial de justiça, a autoridade judicial ou o policial que embarcar ou procrastinar a expedição de ordem de habeas corpus, as informações sobre causa de prisão, a condução ou a apresentação do paciente ou a sua soltura, será multado na quantia de R$ 200.000 e conta a um conto de réis sem prejuízo das penas em que ocorrer. As multas serão impostas pelo juiz do tribunal que julgar um habeas corpus, salvo quando se tratar de autoridade judiciária, caso em que caberá ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal de Apelação impor as multas. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, como do Ministério Público. A petição de habeas corpus conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça. A declaração da espécie em constrangimento ou com um caso de simples ameaça de coação, as razões de que tem que conter o nome da pessoa que sofre a ameaça, a declaração em espécie de constrangimento ou em caso de simples ameaça de coação, as razões de que funda o seu temor, e tem que conter a assinatura do impetrante ou de alguém ao seu rogo, quando não souber que ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Súmula 2. Os juízes e os tribunais têm competência para expedir o ofício de ordem de habeas corpus quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está em iminência de sofrer a coação ilegal. 653. A ordenada a soltura do paciente em virtude do habeas corpus será condenada nas custas da autoridade que, por má-fé ou evidente abuso de poder, tiver determinada a coação. Parágrafo único. Nesse caso, será remetido ao Ministério Público cópia das peças necessárias para serem promovida a responsabilidade da autoridade. 652. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, este será renovado. 651. Concessão de habeas corpus não obstará nem porá termo ao processo, desde que este não esteja bem em conflito com os fundamentos daquela. 650. Competirá conhecer originalmente do pedido de habeas corpus umas duas pessoas: o Supremo Tribunal Federal, o STF, nos casos previstos no artigo 101 da Constituição, e 2. Os tribunais de apelação, sempre que os atos de violência ou coação forem atribuídos aos governadores ou interventores dos estados ou territórios, ao prefeito do Distrito Federal ou a seus secretários ou seus chefes de polícia. A competência do juiz necessitará sempre que a violência ou coação provier da autoridade judicial de igual ou superior de jurisdição. 2. Não cabe ao habeas corpus contra a prisão administrativa atual ou iminente dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencentes à fazenda pública alcançados ou omissos em favor do seu reconhecimento nos prazos legais, salvo se o pedido for acompanhado de prova de quitação ou de depósito de alcance verificado, ou se a prisão exceder o prazo legal. 649. O juiz ou o tribunal, dentro dos limites de sua jurisdição, fará passar imediatamente a ordem impetrada em que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coatora. 648. A coação considerará-se ilegal. E aqui a gente chegou no começo de novo. Quando não houver justa causa, quando não é ilegal quando não tem justa causa, é ilegal quando não estiver preso por mais tempo que o determinada lei, é ilegal quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, é ilegal quando houver cessado o motivo que o autorizou a coação, é ilegal quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza, é ilegal quando o processo for manifestamente nulo e é ilegal quando extinta a punibilidade. E, de novo, o último, dar-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.
Legal. Terminando aqui o conteúdo de PP de habeas corpus. Processo penal.